A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém? Dinho, pode aumentar um pouquinho aqui para mim? Só um pouquinho, valeu. Amém, meus irmãos? Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, no culto do PG em Chamas, dirigido por esse presente de Deus na minha vida, na vida da Manu, e creio que na vida de cada um que está indo esse PG. E o tema do culto hoje é Em Chamas. E meu irmão, eu queria te convidar a você pedir ao Senhor para amolecer o seu coração, porque o Espírito Santo ele só está esperando uma brechinha para ele entrar e colocar o seu coração em chamas. Quem tem fome, o pão que nos alimenta está aqui. E para quem tem sede, a fonte também está aqui. Então o convite do Senhor para a gente é come e bebe, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Eu queria convidar você a pegar sua Bíblia, abrir lá em Levíticos, capítulo 6, do verso 8 ao verso 13. Aleluia. Tem liberdade aqui, Espírito Santo. Tem liberdade aqui, Espírito. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Ih, misericórdia. Quem achou, diga amém, gente. Levíticos, capítulo 6, do verso 8 ao verso 13. Todos acharam? Amém, agora sim. Assim diz a palavra do Senhor. E disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois, despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Senhor, essa é a Tua palavra, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, toma o nosso coração em Tuas mãos, Senhor. Pai, se há algum coração de pedra, Senhor, amoleça, Senhor, em nome de Jesus. Pai, essa palavra, ela tem poder de trazer à existência aquilo que não existe. Pai, essa palavra, ela tem poder, Pai, de trazer à vida aquilo que está morto, Senhor. Essa palavra tem poder, Senhor, de colocar fogo no altar, que já não vê brasa há muito tempo, Senhor. Então eu te peço, na autoridade que é no Teu nome, Pai, acenda um fogo no nosso coração, por intermédio da Tua palavra, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, você pode se assentar em nome de Jesus. Vocês poderiam repetir comigo assim: o lugar certo, da forma certa, é diferente de estar no lugar certo, da forma errada. Bom, antes de entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração essa noite, eu queria te contextualizar um pouco a respeito da palavra no qual a gente está lendo. Nós estamos lendo no livro de Levíticos, e lá, Levíticos capítulo 1, o Senhor chama Moisés e vai começar a falar a ele a respeito dos holocaustos. E o que seria os holocaustos? O holocausto em si, ele seria para perdão dos pecados. Automaticamente, logo após do sacrifício ser colocado no altar e ser consumido, aquele homem ou aquela mulher, ele era livre do pecado, ele era perdoado pelo Senhor e ele tinha novamente acesso ao Senhor. Hoje em dia, nós sabemos que nós não necessitamos de sacrifícios em altares, de sacrificar animais, porque o Cordeiro, ele já morreu e ele já nos livrou de todo o pecado, ele já remiu a nossa vida, ele já remiu todos os nossos pecados e por isso nós somos livres. Mas assim que eu pedi ao Senhor uma palavra, o Senhor me deu essa palavra e eu li, logo no versículo 9, duas palavras chamaram a minha atenção, o Senhor saltou os meus olhos. E a primeira palavra é dar ordem. Ordem. E eu perguntando ao Senhor qual o motivo dele ter saltado essa palavra ao meu coração,
E eu fui pesquisar um pouco a respeito dessa palavra ordem, e nós sabemos que toda ordem ela é um mandato de alguém. Para quem trabalha, nós sabemos que quando o nosso chefe manda a gente fazer algo, a gente tem que fazer aquilo que foi ordenado, aquilo que veio como uma ordenança até nós. E mais à frente o texto vai continuar e vai falar assim: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. E juridicamente, essa palavra lei, o que que é? Ela é um conjunto de regras que é estabelecido para uma sociedade seguir. E o Senhor falou comigo a respeito dessas duas palavras, ordem e lei, mandamento e forma. E o Senhor falou comigo que sempre que Ele te der um mandamento a respeito de algo, Ele vai vir com a forma. Mas por que Ele vai vir com o mandamento e com a forma? Ele vai vir com o mandamento para você saber que é uma obrigação você fazer, que é uma ordem que você tem que fazer. E a lei vai ser para você fazer e fazer da maneira correta. O Senhor, Ele nunca vai te dar o gostinho de chegar nele e falar assim: ah, Senhor, eu não fiz isso, isso e isso, porque eu não sabia. Porque Ele já determinou o mandamento e a forma que Ele tem para mim e para a sua vida. E aqui não é diferente. E aqui não é diferente. Ele começa falando a respeito da lei do holocausto, a respeito da forma no qual o holocausto ele deveria ser entregue, na forma que o holocausto, o sacrifício deveria ser entregue no altar. E ele vai continuar dizendo: o holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã. E essa palavra ficará, ela nos dá a entender algo a respeito de permanência, a respeito de permanecer. E o Senhor falou comigo que todas as vezes, só para a gente recapitular aquilo que foi falado, todas as vezes que Deus falar para a gente uma ordem, Ele der para a gente uma ordem, Ele vai dar a forma para a gente fazer aquilo que Ele nos deu para fazer. Só que Ele vai continuar dizendo, essa é a lei do holocausto. Essa é a lei do holocausto. Ele ficará, Ele permanecerá no altar toda a noite até pela manhã. Toda a noite até pela manhã. E meu irmão, eu tenho algo a te dizer essa noite. Você só será consumido pelo fogo da aprovação de Deus se você permanecer no altar do Senhor toda a noite até pela manhã. Toda a noite até pela manhã. Hoje em dia, infelizmente, nós temos vivido numa geração meio a meio. Eu estou com um pé aqui, mas eu também estou com um pé lá. Eu estou jogando aqui, mas eu também estou jogando lá. Eu estou sacrificando no altar do Senhor, mas eu também quero me relacionar com o mundo lá fora. Meu irmão, é dura essa palavra, mas a mesma espada que corta para aí, corta para cá também. E eu tenho algo para te dizer. Infelizmente, se você não permanecer no altar toda a noite, até pela manhã, o sacrifício não vale de nada. Não vale de nada. O Senhor está nos chamando a permanecer. Permaneça no Senhor, meu irmão. Permaneça como sacrifício vivo ao Senhor no altar. Aleluia. E o texto vai continuar dizendo: e nela se manterá aceso o fogo do altar. E na hora que eu li isso, eu fiquei me perguntando, Espírito Santo, qual o motivo? Eu aprendi na EBD aqui mesmo que qualquer vírgula e qualquer palavra na Bíblia, ela tem um significado mais profundo. E meu irmão, o fogo do altar, ele só será aceso na hora que você der um sacrifício que o Senhor aprova. Na hora que você der um sacrifício que o Senhor tem bom grado. O Senhor está nos chamando nessa noite para permanecer sobre o altar como uma oferta agradável a Ele. Ah, irmão, eu sei como que é difícil. Eu sei que é difícil. A gente está lá fora, se relaciona com o mundo, e a gente vem aqui e entende que a gente tem que permanecer no altar. Às vezes não faz sentido, mas o Senhor está nos convidando essa noite, nos dizendo: se você quer estar em chamas, se você quer ter o fogo da minha aprovação, permaneça sobre o altar. Aleluia. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho. E eu fiquei me perguntando a respeito dessa palavra linho, porque nós sabemos que linho na Bíblia é os atos de justiça dos santos. Mas na cultura judaica, a palavra linho, o tecido linho, significa pureza e santidade.
significa estar puro. Quando a pessoa coloca um vestido de linho, os calções e a túnica de linho, ele está representando que ele está vestindo as roupas da santidade. E aqui não é diferente, é uma ordem do Senhor. O sacerdote, ele tem que vestir as roupas de linho, ele tem que vestir as roupas da santidade para manusear o altar, para manusear aquilo que está sobre o altar. Porque o sacerdote é aquele responsável por manusear o altar. Mas o Senhor está falando comigo e com você que não é só manusear o altar, é manusear o altar da maneira certa, da maneira correta, com as vestes corretas. O Senhor está falando para mim e para você: vista a roupa da santidade, que aí sim você manuseará o altar da maneira correta, que aí sim você estará no altar da maneira correta. Aleluia, aleluia. Meu irmão, aquele que manuseia o altar, ele precisa estar resguardado pela santidade. Ele precisa. Nós, como jovens do Senhor, o Senhor tem buscado aqueles que vestem a roupa da santidade, no mundo onde tem empregado a prostituição, no mundo onde tem empregado aquilo que não agrada ao Senhor. O Senhor tem nos chamado a esse tempo para colocar as vestes da santidade. Meu irmão, você é sacerdote. A Bíblia fala isso. Nós exercemos um sacerdócio. E Paulo lá em Romanos vai falar: rogo-vos, pois, irmãos, para que se apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Só que há uma lei, há uma forma, há um mandamento. E hoje em dia, eu já passei por isso. No começo do sala, eu tive uma experiência não tão boa. O presbítero Felipe, eu estava no comecinho, eu estava tocando, e ele chegou em mim e falou assim: meu irmão, você só está tocando. Meu irmão, você só está aí mexendo a mão e acabou. E eu fui olhar para mim mesmo, eu vi que eu não estava realmente vestindo as roupas da santidade, eu não estava manuseando o altar da maneira correta, eu não estava sacrificando da maneira correta. Nós pensamos que, Senhor, manda fogo, Senhor, nos coloca em chamas. É muito fácil falar: Senhor, me coloca em chamas, mas o mais difícil é eu me colocar sobre o altar e morrer, eu deitar sobre o altar como sacrifício e morrer. Há uma palavra que cativou meu coração e marcou um tempo na minha vida, que é lá quando o Senhor pede Isaac a Abraão. Nós falamos muito a respeito de Abraão, e às vezes deixamos Isaac de lado. Meu irmão, imagina só você numa situação no qual você tem que literalmente deitar sobre o altar e saber que você tem que morrer. Saber que eu tenho que tomar uma atitude de deitar no altar para eu mesmo morrer. Na nossa cabeça não faz muito sentido, mas o que o Senhor está falando comigo e com você hoje é: deita sobre o altar e morre. Deita sobre o altar e morre. Há uma forma certa de estar sobre o altar do Senhor. A mesa do Senhor não é desprezível, meu irmão. O altar do Senhor não é desprezível. Talvez você estava esperando por uma palavra que você ia pular, ia gritar, mas hoje eu estou aqui como mensageiro do Senhor para te dizer: deita sobre o altar e morre. Isso não é bom para mim e para você, olhando pelos olhos natural, mas quando a gente olha para o altar, a gente vê lenha, a gente vê sacrifício, e o Senhor aprova e manda fogo. O Senhor aprova e manda fogo. E o texto vai continuar dizendo: e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto, e sobre o altar ia porá a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nela cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto. Meu irmão, nós falamos muito de chamas, nós falamos muito de ser incendiado pelo Senhor. Para ser sincero com você,
Há uma primícia que o Senhor está esperando de nós. Há uma primícia que o Senhor está esperando dessa juventude, de mim, de você, como jovens que levam o nome dEle. E essa primícia é morte. Essa primícia é morre, meu irmão. Essa é a primícia. Essa é a primícia. É difícil, eu sei. Mas esse é o convite do Senhor para mim e para você. Nós queremos fogo, mas nós não queremos nos entregar como sacrifício. Nós queremos estar em chamas, mas nós não queremos morrer. Como é que faz? Talvez a gente chega num culto desse, espera rodar, falar em mistério, mas o Senhor está nos chamando a um tratamento essa noite. O Senhor está nos chamando a olhar para o altar dEle como lugar santo. A olhar para o altar dEle como lugar que merece honra, que merece reconhecimento. Esse é o significado da palavra honra. Reconhecer o peso de alguém, reconhecer o peso de uma pessoa. Você não está entregando em qualquer altar, você está entregando no altar do Senhor. Então reconheça que Ele é, e dê um sacrifício a Ele, conforme a pessoa dEle. Conforme a pessoa dEle. Só que o interessante é que no começo do verso 10 ao verso 12, fala a respeito da limpeza do altar. E logo no verso 12 fala: o fogo, pois, sempre arderá no altar. E fala que o sacerdote, ele retirava as cinzas. Ele retirava as cinzas. E quem fez churrasco aqui já? Levanta a mão. Quem já fez churrasco? Ih, misericórdia. Quem já fez churrasco, levanta a mão, gente. Nós sabemos que o excesso de cinza, ele apaga o fogo. O excesso de cinza faz com que a chama se apague, a chama diminua. E por isso que o Senhor fala que o sacerdote, ele tinha que limpar o altar toda a manhã. Toda vez que o holocausto estava sendo totalmente consumido, já tinha sido consumido, ele vai lá, retira a cinza, coloca para fora e vem com mais um sacrifício. Meu irmão, o Senhor está me chamando e chamando você para uma limpeza no altar do nosso coração. Para aqueles que um dia queimaram e hoje estão se perguntando por que não queima mais. O Senhor está falando: coloca a veste de linho, coloca os calções de linho e retira a cinza que está apagando fogo. Retira a cinza que está apagando fogo. Aleluia. Aleluia. E o verso 12, o Senhor fala, dando uma certeza a Moisés. Ele dá uma certeza: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, mas não se apagará. Mas o sacerdote, todos os dias acenderá lenha nele e porá em ordem o holocausto. Meu irmão, para ver fogo constante sobre o altar, é necessário haver limpeza constante, lenha constante e sacrifício constante. Sacrifício constante. Não é eu chegar aqui hoje, sacrificar e falar: Senhor, eu morro, Senhor, eu deito sobre o altar e morro. E amanhã eu estou lá fora igual um doidão. E amanhã eu estou lá, não querendo saber de nada. A mesa, o altar do Senhor não é desprezível. O Senhor está chamando aqueles que permanecem. O Senhor está chamando aqueles que permanecem como oferta a Ele. Meu irmão, a gente tem vindo de uma época no qual a gente tem visto muitas coisas desde quando a gente é pequeno. Hoje em dia nós vemos crianças sendo induzidas pelos seus pais a se portarem de uma maneira que não é uma maneira de uma criança. A gente vê adolescentes se portando de uma maneira que não é a maneira que agrada o Senhor. A gente vê jovens se portando de maneira assim, e vê adultos se portando de maneira assim, e o Senhor está perguntando: cadê aqueles que vão se levantar de uma maneira diferente? Aleluia. Cadê aqueles que vão se levantar de uma maneira diferente? E eu queria que você abrisse lá em Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, do verso 6.
do verso 6 ao verso 10, rapidamente. Como eu disse, estar no lugar certo da forma certa é diferente de estar no lugar certo da maneira errada, da forma errada. E eu vou ler rapidamente aqui para nós não perdermos tempo. Diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntas: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso ele terá agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? Diz o Senhor. Tomara, meu irmão, olha o peso dessa palavra. Tomara que houvesse um entre vós que fechasse as portas do templo, para que não acendesses de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho agrado de vocês, diz o Senhor dos exércitos. O livro de Malaquias vai profetizar ao povo de Israel, logo alguns anos depois, após eles voltarem do exílio babilônico. Eles estavam no cativeiro babilônico e o Senhor levanta Malaquias como profeta com uma sentença, porque lá no versículo 1 diz: sentença do Senhor, pronunciada por Malaquias. E uma sentença não é algo agradável, uma sentença não é algo que consola, a sentença é aquilo que expõe, a sentença é algo que expõe aquilo que nós estamos fazendo. E o Senhor vai começar falando: o filho honra o pai e respeita o seu Senhor. Se eu sou o pai, cadê o respeito para comigo? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? E como eu disse, o significado dessa palavra honra é reconhecer o peso de uma pessoa. E ele começa falando para o povo de Israel que está no tempo de reconhecer quem ele é. Está no tempo de reconhecer a pessoa dele. Porque automaticamente, se eu reconheço, eu entrego da maneira certa. Eles estavam voltando do exílio babilônico e eles estavam entregando de uma maneira errada. Eles estavam sacrificando de qualquer maneira. Por isso que o Senhor vai dizer aqui: quando trazeis um animal cego para se sacrificar, não é isso mal? E a lei, lá em Deuteronômio capítulo 15, se eu não me engano, no verso 21, vai falar cada passo do animal, da forma que o animal deveria estar para ser sacrificado ao Senhor. E o povo de Israel, ele estava tão relacionado com a Babilônia, eles estavam vindo do cativeiro tão relacionado, que eles estavam entregando sacrifício indigno ao Senhor. Mas o sacerdote, ele conhece a lei, então o julgamento é diferente. O sacerdote, ele conhece a forma, então o julgamento é diferente. O sacerdote, ele sabe que tem um mandamento, que sabe que tem um mandato, então o julgamento é diferente. Por isso que o Senhor fala: eu não me agrado de vocês. Eu não me agrado de vocês. Porque eles conheciam a forma, como diz lá no começo a lei é a forma, como eu disse. Eles conheciam essa forma. Então, meu irmão, você, se fosse eles, você não poderia chegar e falar: ah, Senhor, eu trouxe um animal cego porque eu não sabia. Poxa, tadinho de mim, eu trouxe esse animal porque eu não sabia. Só que o Senhor não se agrada de oferta que não está baseada na forma no qual Ele já estabeleceu para mim e para você. Eu poderia estar aqui ministrando e não agradando ao Senhor, se eu estivesse entregando algo que não era bom a Ele, que não era conforme aquilo que Ele tinha estabelecido. Nós temos pregado muito avivamento, falado muito avivamento, venha sobre nós o avivamento, mas como que o avivamento vai vir, se a gente não respeita nem a forma de se entregar ao Senhor? Como é que vem?
Como é que vem? Eu vou abrir rapidamente aqui, Levíticos, capítulo 9, no verso 24, logo após de Arão, aquele que o Senhor deu a ordem lá atrás, ter feito tudo conforme a forma que ele estabeleceu. E o texto vai dizer assim: e eis que saí do fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Meu irmão, uma oferta que não é baseada na forma que o Senhor estabeleceu só traz desprezo da parte do Senhor para a minha vida. Mas uma oferta que agrada e que está baseada na forma que Ele estabeleceu, traz fogo diante dEle sobre o altar. Sai fogo diante dEle e queima o holocausto que está sobre o altar. Você acha que por que Ele fala Malaquias? Ele usa Malaquias para falar. Poderia haver um entre vós que fechasse as portas do templo, para que não acendesse de balde à toa o fogo do meu altar. Por que está acesa à toa? Porque a oferta não está sendo recebida. A oferta não está sendo agradável. Meu irmão, o convite do Senhor para nós hoje é se colocar em chamas, mas é obedecer a forma que Ele estabeleceu. Obedecer a forma que Ele estabeleceu para mim e para a sua vida. Meu irmão, eu estive dentro de uma igreja a minha vida toda. Eu estava no ambiente da presença. Eu estava nesse ambiente onde o Senhor fala, onde o Senhor manifesta. Mas eu não me entregava sobre o altar. E eu passei a vida toda dentro de uma igreja. Mas meus irmãos, quando eu entendi que eu era o sacrifício, que eu deveria me entregar, a minha vida mudou. O fogo consumiu a minha vida. O fogo consumiu a minha vida. Ah, meu irmão, eu não desejo isso para você. Se eu posso te dizer algo, obedeça ao Senhor. Obedeça a forma que Ele estabeleceu. Não adianta nada eu vim aqui todos os dias, eu estou na igreja todos os cultos, mas eu não me entregar ao Senhor. Não adianta nada eu estar com esse microfone na mão, se eu não for oferta no altar do Senhor, se eu não deitar no altar e morrer. Creio que aqui há pessoas que um dia queimaram. Creio que aqui há pessoas que um dia já estiveram na presença do Senhor. E infelizmente o fogo apagou. Infelizmente a chama apagou. Mas o convite do Senhor essa noite é: viva na forma que eu estabeleci. Viva da forma que o fogo é certo, meu irmão. Viva da forma certa que o fogo arde no altar. Que a gente não tenha o peso da voz de Deus dizendo: eu não me agrado de vocês. Eu não me agrado da oferta que você tem entregado. Imagina só o Senhor levantando a voz e dizendo: eu não me agrado de vocês. Quem dera se houvesse um para que fechasse as portas do templo, para que o fogo fosse apagado do meu altar. Meu irmão, talvez você veio aqui esperando algo diferente. Talvez a sua expectativa era algo diferente, a sua expectativa era pular, a sua expectativa era falar em mistério, era sentir o peso da glória de Deus. Mas o que o Senhor nos chamou essa noite para estar é no tratamento de não ter que ouvir: eu não me agrado de vocês. De não ter que ouvir que a nossa oferta não está sendo um perfume suave às narinas dele. Então, meu irmão, com base naquilo que o Senhor falou conosco aqui,
Apenas obedeça ao Senhor. Apenas entenda que há uma lei, há uma forma a se fazer, há uma forma a se entregar. E eu queria que você se colocasse de pé essa noite. Mas de maneira simples, eu queria convidar aqui na frente aqueles que um dia queimaram e não queimam mais. Eu queria convidar aqui na frente aqueles que sabem que a chama apagou do altar do teu coração. Eu queria chamar aqui na frente aqueles que desejam ser consumidos pelo fogo do Senhor. Meu irmão, não tenha medo, não tenha vergonha. Eu só tenho algo a te dizer, e eu posso falar por experiência própria. A pior coisa que você pode escolher é estar na casa do Senhor, sem sacrificar da maneira correta a Ele. Sabe, sabendo disso, tudo que foi falado, há um convite que está ao seu coração essa noite. Só que da mesma maneira você tem uma responsabilidade de reconhecer aquilo que o Senhor falou contigo essa noite. E se você quiser, o Senhor está aqui disponível a colocar a chama novamente no teu coração. Talvez no final do culto do sala de adoração, o Senhor tem marcado uma nova história para a sua vida, um novo tempo para a sua vida. Ah, meu irmão, não perca essa oportunidade que o Senhor está te dando. Não perca essa oportunidade, eu vou falar mais uma vez. Aqueles que desejam ser consumidos pelo fogo do Senhor, vem aqui na frente. Aqueles que desejam morrer para o Senhor, vem aqui na frente. Aqueles que desejam se entregar ao Senhor, vem aqui na frente. Porque o Senhor está marcando um tempo novo na vida de vocês. O Senhor está marcando uma história nova na vida de vocês. Um tempo em que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aplauda o Senhor, meu irmão, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Eu queria convidar aqueles que são daqui, aqueles que são cristãos, mas tem sentido a chama se apagar, vem aqui na frente. Tem sentido dificuldade, vem aqui na frente. O Senhor só está falando, eu só espero uma oportunidade. Eu só espero um momento. Um momento só. Eu só espero um coração sincero se entregando no meu altar essa noite. Tá vendo aqui? 3 pessoas, 4 pessoas rendidas no altar do Senhor. Aqui é certo que o fogo arderá continuamente. Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, meu irmão. Ainda há chance. Ainda há oportunidade. O Senhor está te convidando essa noite. Se renda no altar, se renda. Deus proveu o fogo. Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus proveu o Espírito. Espírito Santo, Espírito Santo. rasgo por Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Calamanai, calarabas, Calamanai, calarabas,
Em nome de Jesus, meu irmão. Espírito Santo de Deus, começa a amolecer os corações, Senhor. Começa a quebrar tudo aquilo que não é teu. Começa a jogar por terra toda a obra do inferno, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu repreendo na autoridade que é no teu nome tudo aquilo que não provém de ti. Toda corrente nos pés agora, Senhor, seja quebrada na autoridade que é no teu nome. Todas as algemas agora sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo. Meu irmão, vou fazer esse convite apenas mais uma vez. Se ainda há alguém que deseja ser consumido pelo fogo da aprovação de Deus, vem aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama teu fogo. Eu queria saber se há alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor e que deseja retornar essa noite, que deseja se entregar a Ele, ou aquele que um dia já esteve na casa, deseja retornar. Mas se também há alguém que nunca esteve na presença do Senhor, hoje é dia, o Senhor te chama. Hoje é dia, o Senhor te chama. Pode vir aqui na frente. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, meu irmão. Não tenha vergonha de se entregar ao Senhor. Vem aqui na frente, aqueles que querem se entregar ao Senhor, aqueles que querem aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Vem, meu irmão, vem. Ainda há espaço, vem, vem. Vem, meu irmão, vem. O Senhor te chama. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu queria saber se esses que vieram aqui na frente, vocês, meus irmãos, aleluia, mais uma alma rendida ao Senhor. Aplauda Ele, glorifica o nome dEle. Aplauda Ele, aplauda Ele. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos. A vocês que vieram aqui na frente, olha para mim aqui. Olha para mim aqui, meu irmão. O Senhor tem visto a entrega de vocês. Esse lugar aqui, essa vinda até o altar, está marcando um novo tempo na vida de cada um de vocês. Marcando uma nova história na vida de cada um de vocês. Se vocês não queimavam, a partir de hoje vocês vão queimar. Se vocês não falavam em mistério, a partir de hoje eu profetizo batismo com o Espírito Santo. Se a partir de hoje, se até hoje vocês não sentiam a presença, vocês serão inundados pela presença do Senhor. O fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar do teu coração.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém aqui que vem aqui na frente que não aceitou Jesus ainda e quer fazer isso, que não reconheceu o peso da pessoa de Jesus, que ainda não reconheceu o sacrifício da pessoa de Jesus. Alguém, se não há, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem tem certeza que o Espírito Santo está trabalhando aqui? Diga amém. Tem gente que acha que se desviar da presença de Deus é só ir para o mundo, e não é. Dá para desviar aqui dentro. Como é que desvia dentro da igreja? É deixar de ser quem Deus te chamou para ser. É deixar de fazer o que Deus te criou para fazer. Tem uma multidão esperando a manifestação daquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Eu costumo dizer, irmãos, que a mensagem que Ele colocou dentro de você, ninguém pode pregar ela por você. Eu sei como Douglas chegou aqui nesse lugar. E a mensagem que Deus colocou no coração dele, eu não posso pregar, ninguém pode pregar. E o que Deus está te dizendo aqui nessa noite, é te convidando para morrer para a sua vontade, para os seus desejos, e nascer para a vontade dEle, servir a Ele com tudo que você tem. Parar de trazer coisas para o altar e deixar a tua vida queimar. É diferente. A natureza, irmãos, a criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Não é dos trabalhadores, não é dos religiosos. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, amém? Estende a tua mão para cá no nome de Jesus. Vamos orar, vamos abençoar a vida dos irmãos que vieram até aqui na frente. Vamos abençoá-los, vamos liberar palavras, vamos profetizar que a partir de hoje, ninguém aqui vai andar da mesma maneira, ninguém vai falar da mesma maneira, ninguém vai agir da mesma maneira, ninguém vai se comportar da mesma maneira, porque depois que a glória vem, ela queima tudo. Ó Pai, no nome de Jesus, Pai, nós queremos profetizar na vida dos nossos irmãos, Senhor. Pai, que seja manifesta a realidade da Tua glória na vida dos Teus filhos, Senhor. Se chegaram aqui fracos, Pai querido, pensando em suicídio, Pai querido, mergulhados em depressão, eu quero profetizar, Senhor, tudo isso acaba nessa noite, porque nessa noite, Senhor, eles recebem a carteira de filho. Pai, no nome de Jesus, eu quero profetizar tudo que atrapalhava teus filhos a desenvolver, a ser fogo nessa geração, a ser resposta, Senhor, que esse mundo caia por terra agora, toda frieza, todo desânimo, Pai querido, no nome de Jesus. Senhor, que a partir dessa noite eles andem diferente na Tua presença, que haja um batismo de filiação, que eles reconheçam, Senhor, quão importantes são na Tua presença. Pai, nos ajuda a cuidar, a amar, Senhor, a acolher essas vidas. Nós profetizamos, Senhor, a Tua bênção, no nome poderoso de Jesus. E a igreja que ficou feliz pode aplaudir mais forte, irmão. Se fosse para mim, estava bom.